Olá, meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor e olha, posse nas relações, em qualquer condição, ninguém merece, né? Esse aprisionamento emocional que o outro te impõe, que você de repente acaba aceitando, é muito perigoso. Por isso, a proposta do título desse vídeo: se ele ou ela manda em você, vai embora antes que seja tarde demais. Essa coisa de mandar, de dominar, não faz parte de relações saudáveis, então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Para a gente entender e ficar atento a esse tipo de relacionamento, a gente tem que pensar o seguinte: a posse em forma de estrutura, ou seja, a posse num lugar que não é uma dinâmica que aparece na relação de vez em quando, que vai sendo corrigida, que vai sendo repensada. Aqui a gente está falando de estrutura, ou seja, os alicerces da relação passam por uma ideia de posse, de mandar, de dominar. E aí está muito às vezes inserido no perfil dessa pessoa, na personalidade dela e talvez também na sua, de estar numa condição de aceitar isso. Bom, a gente consegue observar já desde os inícios dos relacionamentos, ou de como essa pessoa convive com outras pessoas, ou até daquela fase que ainda está se conhecendo, se esse é um sentimento que tem sua potencialidade, que aparece, essa dinâmica, né? E aí, se forma uma estrutura que faz a base toda para a relação acontecer sobre ela, bom, aí a gente está pautando todo o relacionamento, pautando toda a direção no relacionamento em cima dessa funcionalidade. Ou seja, pode ser que tenham até momentos legais, divertidos, respeitosos, mas espera aí, sempre em perigo, porque está sobre uma base de posse, né? Vocês estruturaram a relação nesse lugar. Bom, isso é muito perigoso, é difícil e tem que ser pensado como se livrar, sim, porque se a posse, o domínio está como estrutura, só demolindo tudo para construir um outro alicerce. E aí exatamente que entramos no maior perigo, o perigo de se acostumar. Ou seja, você nota isso na relação. Talvez você não tenha percebido antes, mas começa a vivenciar coisas do dia a dia, atitudes e tudo mais. E aí qual que é a sua opção? Bom, eu não quero viver isso não faz bem para mim. Talvez você tente diálogos, tente conversas, que eu estou dizendo que como estrutura pode ser muito difícil mudar ou quase impossível. Impossível é uma palavra que a gente não deve usar, mas uma estrutura muito forte, né? Tudo baseado nisso, fica difícil mudar. E aí você não tem a coragem, de repente, de sair. Não tem a condição de se mudar. E vai se acostumando e vai deixando. Se acostumar é se condenar a uma infelicidade plena. E claro que outras questões suas internas podem te fazer ter a resistência de ir embora. Olha, eu sou uma pessoa insegura, eu estou me sentindo muito bem com essa pessoa, eu estou apaixonada, e aí são outras e outras questões que podem ser pensadas. Mas fato é, se acostumar com coisas ruins, com coisas não saudáveis, é se condenar absolutamente à infelicidade. E esse é um perigo máximo. Para pensarmos melhor sobre isso, uma frasezinha só para a gente ficar mais provocativo. Onde não há liberdade, há dor. Liberdade é o exercício de caminhar, pensar, se mover para onde você sente necessidade. Ou seja, se você está livre, você vai para onde está o seu bem-estar. Agora, se isso te é amarrado, se isso é segurado, você tenta ir e é esbarrado, é segurado, é impedido. Isso te faz absolutamente mal, o que traz dor. Quando a gente fala, se ele manda em você, vai embora antes que seja tarde demais, é porque cada vez que isso vai sendo mais acostumado e vivenciado com mais intensidade, talvez fique uma coisa dependente emocionalmente, cheia de culpa, cheia de resistências que pode te fazer, quando vai ver, já vivenciar aquilo de forma inteira, sem conseguir pensar, imaginar uma vida que não seja daquela forma. A pessoa vive tanto isso, entra tanto, que daqui a pouco ela fala assim, mas eu não sei viver fora disso. Eu não sei o que é uma vida sem essa pessoa, fora desta casa, fora dessa família. Pode até estar ruim, mas ela não consegue entender o que é uma vida fora dali. Parece que não é para ela. E isso fica horrível. Então, quanto antes você agir para você, menores os danos e mais proteção você acaba se garantindo. Em resumo, galera, a gente não pode perder do nosso horizonte que as relações é para estar ali lado a lado, né? Em parceria, em gentileza, em respeito. Então, quando a gente está numa relação assim, a gente se sente respeitado, amado, livre. E qualquer condição diferente dessa, com certeza vai te condenar a sofrimento, te condenar a angústia. E a gente não quer vivenciar isso, né? Então, olhe com atenção para suas relações. Eu sei que às vezes a gente se apaixona por pessoas que não nos oferecem tudo isso.
Mas talvez, se a gente se apaixonar pela ideia de ser feliz, de se respeitar, de vivenciar coisas boas, a gente tem uma paixão dentro de nós forte o suficiente para vencer essa paixão que talvez esteja nos levando por uma direção que não é saudável. Cuide-se, proteja-se, se ame e te ofereça as condições de ter uma vida muito realizada. Espero que tenha ajudado com esse vídeo, convido você a curtir, a se inscrever no canal, comenta aqui, me fala o que achou, vou adorar saber a sua opinião. Eu desejo que você seja feliz, estamos super no caminho certo. Um beijão.